tendo o privilégio de compartilhar a palavra do nosso Deus com a amada igreja, ainda na série de mensagens sobre os atributos de Deus. Já mencionei da outra vez que eu tenho uma maior dificuldade quando a proposta da reflexão é temática, mas Deus nos dará graça. Convido os irmãos que abram a palavra de Deus no livro do Êxodo, capítulo 34. Êxodo 34. Nós estaremos meditando majoritariamente dos versos 6 ao verso 9. Êxodo, capítulo 34, verso 6 ao verso 9. Êxodo 34, do 6 ao 9. Lá no post do Instagram, estava a longanimidade e a bondade de Deus. Nós vamos falar sobre isso, mas se eu pudesse colocar um tema, seria expressões do amor de Deus, longanimidade e bondade. Vamos ao texto e depois a gente, majoritariedade. O amor seria o atributo maior de Deus. Mesmo a gente não podendo separar, porque o ser de Deus é um só, então os atributos é uma maneira de nós olharmos para Deus que é infinito e elencarmos atributos e características que nós possamos entender das comunicáveis. Há um consenso de que talvez o atributo maior, ou de onde deriva todos os outros, se pudéssemos colocar desta maneira, lembrando que não dá para dividir Deus, não seria o amor, mesmo a Bíblia destacando que Deus é amor, mas sim a sua santidade. Só um parênteses, mas é só para destacar a dificuldade que nós temos como humanos e finitos, ao falarmos sobre Deus, não entendermos ele de maneira completa, porque nós não conseguimos fazê-lo, mas também não olharmos para Deus como sendo características separadas de um quebra-cabeça. Hoje nós falamos da infinitude de Deus pela manhã e provavelmente algumas falas vão se misturar com esse atributo de Deus. Nós já falamos sobre a soberania dele, nós já falamos sobre a sua fidelidade. E à medida em que nós formos falando, esses atributos vão se cruzar porque nós estamos falando de um único Deus. Ele é total em si mesmo, como nós ouvimos hoje, só mesmo para fazer esse destaque. E mais uma vez para reforçar a dificuldade que eu tenho quando o assunto é temático, tá, pastor? Mas Deus nos dará graça. E como o pastor bem disse, os estudiosos destacam, separam em atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os comunicáveis são os que encontram ressonância conosco. Nós que fomos criados à imagem e semelhança dele, então quando olhamos os atributos comunicáveis, nós conseguimos fazer um paralelo, porque criados à imagem e semelhança dele, nós temos essas características com as devidas proporções. E os incomunicáveis são aqueles que nós não atingiremos porque, por conta da nossa fragilidade, da nossa limitação, nós não podemos alcançar. Antes de chegar no texto propriamente dito, eu preciso falar um pouquinho nos capítulos anteriores do que está acontecendo para a gente tentar estabelecer a relação de longanimidade e bondade como uma expressão do amor de Deus, olhando a narrativa aqui de Moisés, em seguida para o que ela aponta. Se você voltar algumas páginas aí, no capítulo 32, nós teremos a descrição e a narrativa da entrega das primeiras tábuas da lei a Moisés. Então, Deus convoca Moisés para que vá ao monte, e Moisés sobe,
ficam um tempo lá, 40 dias, e nesse período o povo acha que Moisés sumiu, não vai descer mais, e eles perturbam Arão para que Arão faça um bezerro. Aliás, faça um Deus para que eles adorem. Arão teve a ideia de pegar o ouro deles e fazer um bezerro para que adorasse. E quando Moisés desce do monte e vê aquilo, ele fica irado, quebra as tábuas. E esse trecho que nós lemos é as segundas tábuas da lei que Deus oferece a Moisés. Mas a gente vai ler alguns textos para ficar um pouquinho mais claro aqui. Nós vamos ler um trecho de Êxodo 32, dos versos 9 a 14. É Moisés intercedendo pelo povo. Êxodo 32, 9 a 14. Eu estarei lendo. Preste atenção na relação desse texto com a bondade e a longanimidade de Deus. Eu poderia colocar como sinônimo de longanimidade paciência. Então, se eu falar paciência algumas vezes aqui, entendam que é o sinônimo de longanimidade, ok? Esse texto vai mostrar para a gente, ou a minha intenção é mostrar, aspectos da longanimidade e da bondade de Deus, através da relação de Deus com o povo, com o que o povo fazia. Verso 9 do capítulo 32. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo, e eis que é povo de dura cerviz. Agora, pois, deixa-me, para que se acenda contra eles o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Porém, Moisés suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: por que se acende, Senhor, a tua ira contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande fortaleza e poderosa mão? Porque hão de dizer os egípcios, com maus intentos os tirou para matá-los nos montes e para consumi-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e toda esta terra de que tenho falado, dá-la-ei à vossa descendência, para que a possuam por herança eternamente. Então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo. Só um dado: Deus não se arrepende, né? Mas é uma linguagem que foi usada no texto, para que nós, limitados, conseguíssemos entender o que aconteceu aqui. Certo? Deus não se arrepende, mas essa expressão utilizada por Moisés foi para dizer que Deus, ele também não muda, mas olhando do ponto de vista humano, Deus ia exercer um juízo, mas ele mudou de ideia por conta da sua longanimidade e o seu propósito maior, que sempre foi o mesmo, mas é para que a gente entenda no tempo e cronologicamente o que aconteceu. Deus se compadece do povo, amor, bondade e longanimidade. A narrativa segue. Moisés parece ser mais severo que Deus ao ver a cena da idolatria. Moisés quebra as tábuas. Vamos ler isso no verso 19 e 20 do mesmo capítulo 32. Lembrando que Moisés intercede pelo povo, porque Deus disse que destruiria por conta da idolatria dele. Moisés suplica pelo povo, mas ainda lá em cima. E ele está descendo, conversa com Arão, vê o que está acontecendo, e Arão leva ele aonde o povo estava. É o que nós vamos ler agora nesses dois versos, 19 e 20 do 32. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando no bezerro que tinham feito, queimou e reduziu a pó, que espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Um parêntese curioso é que Moisés agora tinha acabado de interceder pelo povo
para que Deus não destruísse o povo, para que Deus não os consumisse na sua ira. Deus disse, olha, esse povo é dura cerviz. Eu vou acabar com esse povo porque eu não aguento mais. Não, Senhor. Perdoa-lhes os pecados. Lembra da promessa que você fez a Abraão, Isaque, a Israel. Eles são a tua herança. Não faça isso com esse povo. Aí Moisés chega, vê o bezerro, vê as danças e a alegria diante de um ídolo. E o que Moisés faz? Ele se enche de ira. E ele quebra as tábuas da lei. É curioso, eu não vou me meter nisso, mas Deus pede longanimidade e paciência e apela para um dos atributos de Deus, que é a sua fidelidade, a sua promessa que ele tinha feito. Moisés apela para isso e Deus concede, e ele mesmo, ele não é tão paciente assim. Será que tem alguma semelhança conosco? Senhor, perdoa os meus pecados. Eu pequei mais uma vez. E diante dos irmãos, eu não vou te perdoar. Você não para de me ofender. Eu estou irritadíssimo com você. Olha que coisa. E um aspecto maior, isso demonstra a graça e a lei. Moisés talvez seja representante, talvez não. Moisés, né, nesse sentido, é o representante da lei. A lei, ela vem para punir, para mostrar o culpado, para mostrar o erro. Mas Deus é o Deus de graça e misericórdia. É só um parênteses para a gente atentar. E vamos seguir até chegar ao texto, que nós já estamos chegando ao texto. Moisés intercede pelo povo mais uma vez e roga a Deus a sua presença. E Deus o atende e entrega as segundas tábuas da lei como um sinal de misericórdia e de graça. Se essa reflexão tem um objetivo, é demonstrar a longanimidade e bondade de Deus como atributos do seu amor pela igreja, atentando para o aspecto da justiça da sua paciência. Talvez essa seja a grande surpresa para mim ao ler sobre a paciência e a bondade de Deus. A gente costuma destacar os aspectos positivos dela, mas ao ler e estudar sobre o tema eu vi que tem aspectos que nós precisamos nos atentar e tem relação com a sua justiça. Lembra? A gente não separa os atributos de Deus como se Deus fosse vários. Ele é amor, ele é santo, 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 mas ele é justiça, ele é fiel. Então, ele não pode se contradizer. Ele não pode exaltar um atributo seu em detrimento de outro, porque Deus não... Se tem alguma coisa que Deus não pode fazer, como a Simone numa aula aos catecúmenos, Deus não pode fazer qualquer coisa, porque ele não pode negar-se a si mesmo em ações que o ferem a sua existência ou o seu ser. Gostaria que os irmãos atentassem a isso e eu gostaria de ser capaz de demonstrar isso com o que nós falaremos. Agora sim, ao texto propriamente dito, eu vou tentar expor o texto de forma expositiva e partir para algumas conclusões dele. No verso 6, agora sim, do capítulo 34, verso 6, nós lemos: E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Anteriormente, Moisés pede para ver a face de Deus. E Deus diz: ninguém pode ver a minha face. Aquele que vê minha face certamente morrerá. Mas eu vou fazer algo com você, Moisés. Você vai ficar atrás daquela rocha, daquela penha. Engraçado que eu usar esses versos aqui, como se eu fosse pentecostal, dizendo: tá vendo? A penha é profético. A igreja da penha está na Bíblia. Vocês serão abençoados. E esse trecho da Bíblia é muito, muito significativo, porque Deus diz: você não pode ver minha face, porque senão você vai morrer. Ninguém aguenta ver a minha face, a minha glória e continuar vivo. Mas como sinal de misericórdia, você vai ficar ali escondido, ali atrás. Eu vou passar e quando eu passar o aviso, você olha, mas eu vou passar de costas para que você continue vivo. E a narrativa mostra que Deus mostra a sua glória a Moisés.
E nesses capítulos que nós lemos, e não teremos tempo para isso, mas existe uma relação da glória de Deus com o seu nome. O nome de Deus é como se fosse sinônimo da sua glória. Se nós pedíssemos para Deus mostrar a sua glória aqui, ele poderia fazer dizendo o seu nome, quem ele é. Atentemos a isso, meus irmãos. A narrativa do encontro de Moisés com Deus, quando ele pergunta, mas se perguntarem, nós lemos isso pela manhã, se perguntarem quem foi que me enviou, quem eu direi, qual é o seu nome, me diga o seu nome. E Deus diz, eu sou o que sou, ou serei o que serei. Essa é a glória de Deus, o nome de Deus é a sua glória. E dizer que eu sou o que sou, está carregado desses atributos que nós estamos tentando apresentar de maneira separada, de maneira estanque. Mais uma vez, Deus não é separado em seus atributos, ele é o que é. Então, quando ele se apresenta, quando ele diz o seu nome, ele está se apresentando com todos os seus atributos. Essa é a glória de Deus. Guardemos esse aspecto também. Porque aqui, o que está acontecendo no que nós estamos lendo, e passando o Senhor por diante dele, isso já no contexto das segundas tábuas da lei, Moisés diz, clama, Senhor, Senhor. E esse Senhor é o Yahvé, é o nome que Deus tinha se apresentado a ele. E ele começa a dizer algumas características desse Deus, da glória desse Deus, do nome desse Deus. Deus compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. Moisés olha para esse Deus, que é o único Deus, ele contempla a sua glória e ele consegue descrever, ainda que de maneira limitada, por sua limitação, algumas características, alguns atributos relacionados ao que ele viu, o que ele presenciou. Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, grande em misericórdia e fidelidade. O Senhor passa, e o curioso é que é sempre o Senhor que toma a iniciativa. O Senhor passa. E diante disso, Moisés clama, Senhor, Senhor, e atribui características que ele percebe porque é revelada a ele por conta desse contato. E diante disso disse, Moisés reconhece a sua santidade, grandeza, infinitude, soberania, amor, graça e misericórdia. Senhor, Senhor. No verso 7, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado. Guarda a misericórdia, perdoa a iniquidade, transgressão e o pecado. Ainda que. Esse ainda que aqui. Ainda que não inocenta o culpado. E aqui a gente está começando a partir para o que me chamou a atenção ao estudar sobre isso. Mas antes, tem algo que me chamou mais atenção ainda. Olha que curioso. Ainda que não tome o culpado por inocente. Ainda que não inocenta o culpado. Deus não inocenta o culpado, mas ele foi capaz de culpar o inocente. Mais uma vez, ele não inocenta o culpado, mas ele foi capaz de culpar o inocente. Jesus certamente foi o ser mais inocente que já existiu. Mas sobre ele, Deus imputou culpa para que nós fôssemos inocentados. Preste atenção nisso, irmãos. Nós somos inocentados porque fomos justificados em Cristo. Todos concordamos com isso. Mas Deus não toma
por inocente o culpado. Se de uma perspectiva nós fomos inocentados porque fomos justificados em Cristo, os nossos pecados, todos eles, terão e têm consequências. Vocês conseguem compreender isso? Eu não estou me referindo à questão da salvação eterna. Porque nós cremos que aqueles que foram justificados por Deus continuarão o processo e serão glorificados. Aliás, já foram glorificados, né? No tempo ainda não, mas na eternidade já foram. Só que o seu pecado, o meu pecado, ele tem e terá consequências. Deus não toma por inocente o culpado. Vamos relacionar isso à longanimidade e à bondade de Deus da mesma maneira. Guardem isso. Note que todo pecado pagará o seu preço. Verso 8. Imediatamente curvando-se Moisés para a terra, o adorou. Diante da glória de Deus, não há como ficar de pé. Adorar a Deus significa prostrar-se em terra, rosto ao pó. Esse é o significado da palavra adoração. O que nos demonstra que é um termo que está muito banalizado hoje em dia. Adore a Deus. Adoração está relacionada a cultos, a louvores, mas nem a louvor mesmo, que louvor também tem um significado, está relacionado à música. A música com uma progressão X que gera tal sensação, e as pessoas, ou os cristãos, ou os crentes, ou não cristãos, muitas vezes, quando estão diante de um ambiente como esse, consideram isso adoração, e necessariamente isso não é adoração. Pode ser adoração, mas isso não caracteriza a adoração bíblica. Lembrando aqui de cabeça, alguns homens que se depararam com a glória de Deus de maneira extraordinária, que não conseguiram ficar de pé, o próprio Isaías, profeta Daniel, Moisés, aqui nesse caso, e tantos outros, que Paulo, no caminho de Damasco, quando eles tiveram contato com a glória de Deus, com o próprio Deus, eles não ficaram rindo, eles não ficaram falando em outras línguas, eles não ficaram pulando, dançando, eles ficaram terrivelmente assombrados, porque diante da glória de Deus, da santidade de Deus, ninguém consegue ficar de pé se Deus não tomar iniciativa, se Deus não, como Atenaz na brasa, se Deus não pegar pela mão, se Deus não der um alimento, se Deus não mandar corvos ir lá e alimentar os seus. Ok? E verso 9, que é o último versículo deste trecho, Moisés, curvando-se para a terra, adorou e disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado e toma-nos por tua herança. Segue em nosso meio, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa-nos, toma-nos. Se Deus não tomar a iniciativa em todo o processo, nós estaremos perdidos, meu irmão. Perdidos. Porque nós somos povo de dura cerviz. Nós, das duas uma, ou somos Moisés, que pedimos clemência a Deus, e diante da situação nós ficamos irados, pedimos para Deus não se irar e nós nos iramos, ou nós somos o povo que está adorando o bezerro de ouro. Não tem para onde correr. Mesmo se você for Moisés, você vai ratear uma hora, porque você não é Deus. Porque você e eu somos povo de dura cerviz. Nós somos teimosos. Nós somos arredios. E o pedido de Moisés é: segue em nosso meio conosco. Os irmãos sabem que, ao longo da narrativa do Antigo Testamento, sobretudo, nós tivemos progressões.
Nós tivemos alguns avanços na comunicação de Deus com o seu povo, nos pactos que ele ia fazendo com o seu povo. E sabemos que, finalmente, Deus atende esse pedido de Moisés. Segue em nosso meio conosco. A gente sabe. E esse não é nem o grande finale que eu pensei para a reflexão, porque nós sabemos. Deus atende esse pedido de Moisés plenamente, de estar no meio do seu povo, quando ele, o Verbo, se fez carne e habitou entre nós. Deus esteve conosco. Deus está conosco, através da pessoa de Jesus Cristo. Embora a pessoa de Jesus Cristo não esteja conosco, ele enviou o seu Espírito para que assim o fizesse. Deus atendeu o pedido de Moisés. Nós aprendemos que a herança do Senhor ao povo não era algo destinado à linhagem, estava relacionado a sangue. Nós aprendemos que a descendência é pela fé. Nós aprendemos que a salvação se deu pela fé. Eu não sei se tem alguém aqui de ascendência judia. Eu acho que não tem. E esse privilégio chegou até mim pela fé, pela pregação do Evangelho. A oração de Moisés foi atendida. Partindo para o final, irmãos. Ao longo da história da redenção, Deus sempre separou o seu remanescente fiel e conduziu a sua igreja. No tempo, ele envia o seu Filho. A longanimidade e bondade de Deus, o seu amor, é escancarado com a vinda do melhor que poderíamos ter, o próprio Deus. Não ficou tão claro, mas gostaria de reforçar. Nós percebemos a longanimidade e a bondade de Deus na história de Deus com o seu povo. Quantas vezes o povo desviou, seja em que período foi. O período de Moisés, que saiu do Egito, depois no período dos reis, depois no período dos profetas, com o exílio, o povo se arrependia, depois voltava tudo de novo, e fazia o que Deus mandava não fazer. Aí o período em silêncio, depois quando Jesus vem, o próprio Filho vem, e eles não ouvem a voz. A luz foi enviada, mas eles preferiram as trevas. E a história dos pais da igreja é a mesma coisa, e hoje a mesma coisa acontece, a mesma coisa. A longanimidade de Deus e a bondade de Deus é sentida por nós todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Hoje você está santo, você quer orar, ora 1 hora, 3 horas, você jejua, você lê a palavra, você levanta a mão, você fecha os seus olhos para orar e você está no céu. E amanhã, por ter acontecido alguma coisa, ou simplesmente por não ter acontecido nada, você já acha que ou Deus não te ouve, ou você vive como se Deus não existisse. Você quer a morte, você quer tantas coisas que não refletem a sua filiação a Deus ou o reconhecimento de que Deus é um Deus grande e soberano. E Deus tem sido paciente com você. Deus tem te dado mais um dia. Deus tem te dado ar. Deus tem te dado o alimento. Deus tem te dado o sustento. Deus tem te dado a saúde. Deus tem te dado irmãos, familiares. Deus tem te dado intelecto. Deus tem te dado condições de ir e vir. Deus tem te guardado do mal e do perigo. Eu, muito tempo não vejo televisão, mas a minha sogra, quando está lá em casa, ela gosta muito da Record. E a Record, dependendo do horário, se você espremer assim, sai sangue. E olha, eu vejo algumas coisas e falo, meu Deus, o Rio estava assim hoje. Eu passei por aqui. Eu trabalho perto. E eu não fazia ideia de que estava acontecendo. Fecharam o Brasil. Não sabia que fechou o Brasil em tal dia. Tiroteio não sei das quantas. Fulano de tal tá. Olha de quantas coisas Deus tem nos livrado, nos guardado, nos protegido. Coisas que acontecem do nosso lado. Outro dia eu postei uma cápsula que estava lá pela escola. Eu não lembro se tinha aluno, se não tinha, mas a cápsula estava lá. Não achou ninguém, mas poderia ter achado. Entende? Mais um dia que Deus me livrou, nos livrou, e nós estamos aqui. Mas mesmo diante disso, mesmo dessas
nuvens, colunas de fogo e nuvens que protegem do sol da modernidade, do maná que Deus nos dá todo dia, da modernidade, nós não reconhecemos. Nós queremos o Egito, nós queremos carne, nós queremos as cordonizes. E Deus tem se mostrado paciente conosco. Deus tem demonstrado a sua bondade para conosco. Irmãos, eu estou falando isso, mas isso me fere primeiro. Longe de mim estar isento disso tudo. Mas a gente vai piorar agora, tá? E a conclusão? Romanos 2, 4 a 8. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versos 4 a 8. A primeira parte é boa, a segunda nem tanto. Romanos 2, verso 4, 5, 6, 7 e 8. Diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Vocês entenderam o que Paulo está dizendo aqui? Vocês esquecem ou desprezam que, se vocês se arrependem, é porque é a bondade de Deus que atinge o seu coração, que transforma o seu coração para tal? E que essa espera de Deus, essa paciência de Deus, é como se ele estivesse postergando, para no dia adequado ele retribuir a cada um de acordo com o seu procedimento. O que acontece, irmãos? Mais uma vez, que nós estejamos ao lado daqueles que foram justificados e, portanto, perseveram ou são preservados por Deus até aquele dia. Porque nós, às vezes, temos a ideia, quem nunca? Quem aqui tem cartão de crédito provavelmente vive ou já viveu assim. Você olha a sua conta, não tem muita coisa, não tem nada, mas você tem um cartão de crédito. Você pensa, se eu tenho cartão de crédito, eu tenho dinheiro. Você vai lá na vendinha e faz aquela compra, ou à vista, ou parcelado. Por quê? Você está jogando para frente aquela dívida. Mês que vem, eu resolvo. E às vezes mês que vem você resolve, mas às vezes mês que vem você não resolve. Vai ter um mês que é como se fosse o último mês. Se você não tiver o dinheiro na mão para pagar aquela dívida, você vai sofrer as consequências. É um exemplo muito raso. Mas parece que a longanimidade de Deus tem essa relação. Deus é longânimo, ele é paciente. Parece que ele vai postergando algumas coisas. A gente, a princípio, eu fiz, achei que ia morrer, mas não morri, hein? E se eu fizer de novo? Aí você faz de novo e não morre. E se eu fizer de novo? Mas tem uma hora que a conta vai chegar. E essa conta sempre chega, porque Deus não toma por inocente o culpado nesse sentido. E também no outro sentido, se você não foi justificado por Deus. Vocês entendem como isso funciona? E isso é sério demais, meus irmãos, porque
O que Paulo está dizendo aqui é que, mas segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna, aos que perseverando fazer o bem procuram a glória, honra e corruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Primeiro ponto da conclusão, para a gente chamar a atenção. Não abuse da longanimidade de Deus. Não abuse da paciência de Deus. Eu ia colocar assim, a paciência de Deus tem limite, mas eu achei que ia ficar muito... Não, posso ter algum erro aqui? Teológico? Não vou colocar isso. Então, não abuse da longanimidade de Deus, da paciência de Deus. Segundo, reconheça a longanimidade de Deus como expressão do seu amor e da sua bondade. Se Deus ainda não lhe deu o que você merece, isso significa misericórdia. Deus não dar o que nós merecemos é misericórdia. Deus dar aquilo que nós não merecemos é graça. E nós vivemos e percebemos, se ficarmos atentos, que nós somos agraciados por Deus e Deus derrama a sua misericórdia para conosco, o seu povo, todos os dias. Então reconheçamos isso. O terceiro ponto, a história do povo de Israel e a história nos mostram que Cristo é a nossa paz. O amor de Deus, a bondade de Deus e sua longanimidade são outorgados a nós por meio de Cristo. Se nós temos alguma segurança, se nós temos alguma esperança de que tudo que nós fizemos não está acumulado para nos condenar, é porque esse acúmulo de coisas que nós fizemos que nos condenaria caiu sobre a pessoa de Cristo na cruz. Mais uma vez, ele não tem por inocente o culpado, mas ele culpou o inocente para que nós pudéssemos ter vida e sermos justificados. E para encerrar, não abuse da longanimidade de Deus como uma desculpa para pecar ou para adiar o arrependimento. Aproveite a oportunidade para se arrepender e voltar-se para Deus no dia que se chama hoje. Então que Deus nos abençoe e complete essa mensagem em nossos corações.